Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vim passar aqui para vocês a correção da atividade do mês de maio. Ah, Quero que vocês observem bastante, porque teve bastante erro, tá? Nas atividades. Eu quero que vocês vejam como que calcula esses exercícios aí para vocês fazerem as correções devidas lá no caderno de vocês, tá bem? O primeiro exercício, então, ele trata que determine a medida AB, né? A medida AB, x, do triângulo ABC, sabendo que BC é igual, ó, a medida de BC é igual a 10 raiz de 2. O ângulo no ponto A é 30 graus e o ângulo no ponto C é 45. Então nós vamos utilizar aqui a lei do seno. O que a lei do seno nos traz? A lei do seno nos traz que o lado do triângulo dividido pelo seu ângulo oposto, pelo seno do ângulo oposto, é igual à medida do outro lado do triângulo, que também é dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, essa é a minha definição aí da lei do seno, tá? Então, eu vou pegar aqui o lado x, ele é dividido... Quem que é o ângulo oposto a x? 45, ó. Vocês podem ver, ó, que aqui nós temos o ângulo oposto a ele, tá? Então, x é dividido pelo seno de 45, tá? Isso é igual a 10 raiz de 2, dividido pelo ângulo oposto, ó. Vocês podem perceber aqui que o ângulo oposto é 30 graus. Então, sempre você vai pegar o lado e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, tá? Vocês têm que observar bastante isso daí na lei do seno. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então você vai substituir aqui embaixo. E seno de 30 é 1 sobre 2. Na matemática, pessoal, quando eu tenho uma igualdade e aqui esses denominadores aqui são iguais, eu posso cortar eles, tá? Então, vou cortar o número 2 aqui e o número 2 e vou multiplicar cruzado, tá? Vou pegar x vezes 1 e 10 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, vou multiplicar em cruz. Então, x vezes 1 dá x. E 10 raiz de 2 vezes raiz de 2. Aqui, gente, ó, eu tenho raiz de 2 que multiplica raiz de 2. Quando eu tenho uma multiplicação de duas raízes, eu conservo a raiz e multiplico o que está dentro. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, porque 2 vezes 2 dá 4, e vou conservar a raiz. E quem que é raiz de 4? Raiz de 4 é 2. Então, vai ficar 10 que multiplica 2, que dá 20. Tá? Então, essa é a minha resposta aqui do exercício número 1. Tá bom? A questão 2, ele fala que calcular o raio da circunferência de um triângulo do qual se conhece o lado A é igual a 20 metros e o ângulo oposto a este lado, que vale 60 graus. Também, a lei do seno, ela fala o seguinte: se nós temos um triângulo circunscrito dentro de uma circunferência, né, como vocês podem ver aqui, ó, ele está circunscrito dentro dessa circunferência, eu consigo calcular o raio dessa circunferência através da lei também do seno, que ele fala que é o seguinte: o lado do triângulo dividido pelo seno do ângulo oposto a ele é igual a 2 vezes a medida do raio. Então, este lado, ou qualquer um, dividido pelo seu ângulo oposto, é igual a 2 vezes a medida do raio. Então, eu posso calcular o raio, quanto vai medir o meu raio, através da lei do seno. Então, se eu pegar 20 e dividir pelo seno de 60, ó, pegar 20 dividido pelo ângulo oposto, seno de 60, vai ser 2 vezes o meu raio. Então, aí eu tenho como calcular esse R aqui, ó. Esse R é o que eu vou calcular. Quem que é seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Ah, professor, mas aonde você acha esses valores? Passei para vocês lá na tabelinha dos ângulos notáveis, né? Ó, olha lá na tabelinha dos ângulos notáveis que vocês vão ver de seno, de cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Beleza, agora vamos multiplicar cruzado, né? 20 vezes 1 dá 20. Raiz de 3
sobre 2 vezes 2 vezes R, ó. 2 vezes R vezes raiz de 3 sobre 2. Nesse caso, pessoal, como eu estou com uma multiplicação, eu vou cortar. Eu vou poder dividir, ó. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, vai dar R raiz de 3, ó. Eu posso cortar esses dois aqui, porque eu estou numa multiplicação. Se eu multiplicar isso daqui, vai dar 2R raiz de 3 dividido tudo por 2. E nesse caso, 2 dividido por 2 vai dar 1, que vai então, sobra R raiz de 3. Igual a 20. O raiz de 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Lembrando, pessoal, raiz não pode ficar no denominador, ó, aqui embaixo. O que eu faço? Vou racionalizar. Multiplico pela mesma raiz, embaixo e em cima. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é igual a 3 a raiz de 9. Então, 20 raiz de 3 dividido por 3. Esta aqui é o raio dessa circunferência, tá bem? Questão 3 fala que observadores nos pontos A e B, então tem um observador no ponto A e no ponto B, localiza um foco de incêndio na floresta em F. Então tem um foco de incêndio aqui em F. Conhecendo os ângulos FAB, que é 45, conforme o desenho aí, né? E FBA 105, a distância de A até B, então quero essa distância aqui. A distância de A, a distância de A até B 15, determine a distância de B a F. Então quero esse valor aqui, ó. É o valor de x, a distância de B até F. Bom, pessoal, a lei do seno, ela fala que eu vou pegar o lado e dividir pelo seu seno do ângulo oposto, tá? Então, por exemplo, 15 aqui, ó, eu tenho. Quem que é o ângulo oposto a 15? Ó, é 30, né? Ó, tá oposto a ele. Então, eu vou pegar 15 e vou dividir pelo seno de 30. Mas o exercício, ele não deu o 30 graus. Ele não deu. Então, o que eu vou fazer? A soma dos três ângulos dentro do triângulo tem que dar 180 graus. Então, se eu pegar esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, tem que dar 180. Então, se eu tenho 2, 105 mais 45, dá 150 graus. Quanto que está faltando para chegar no 180? Está faltando 30, ó. É só fazer isso aqui, ó. 105 mais 45 é igual a 150. E 150 menos 180 é 30 graus. Então, o ângulo que está faltando aqui é 30 graus. Lembre bem disso. A soma dos ângulos internos dentro do triângulo é igual a 180 graus. Belezinha? Então, 15 vou dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, 30 graus, é igual a x, ó. Esse valor de x é o que eu estou procurando. Vou dividir pelo seno do seu ângulo oposto, que é 45. Para que eu vou utilizar aqui seno de 105, sendo que eu não tenho esse valor? Então, não tem cabimento, né, de usar. Quem quer seno de 30? 1 sobre 2. Quem quer seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou substituir esses valores aqui, ó, na minha divisão. Olha lá, tenho valores iguais, né, ó, no meu denominador, posso cortar. E aí, eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes x dá x. 15 raiz de 2, 15 raiz de 2 quilômetros. Poderia achar o raiz de 2 e multiplicar por 15? Não tem problema, posso deixar assim. Ou também posso achar o raiz de 2 e multiplicar por 15 e colocar o valor aproximado aqui. Belezinha, belezinha? Ok. Então, vamos lá na próxima. Número 4. O 4, ele diz o seguinte. Um triângulo tem dois lados com medidas 6 e 3. Olha lá. Formando um ângulo entre si, 60 graus. Então, nós temos aqui o desenho. Calcular a medida do lado oposto ao ângulo de 60 graus. Então, o lado oposto ao ângulo de 60 é x, ó. Olha aqui ele aqui, ângulo do lado oposto. Beleza? Nesse caso, eu vou utilizar a lei do seno. Pessoal, presta bastante atenção aqui, ó. Quando eu utilizo a lei do seno e a lei do cosseno, a lei do seno, ela vai te dar, no mínimo, dois ângulos, tá?
Então, você tem que ter dois ângulos para você conseguir calcular a lei do seno. Beleza? Para a lei do cosseno, então, eu vou utilizar quando ele vai me dar somente um ângulo mais dois lados. Tá? Então, vou precisar ter dois lados para conseguir calcular o terceiro lado. E basta somente um ângulo, o ângulo ou lado oposto a este lado aqui. A lei do seno, ele vai me te dar dois ângulos e um lado só, sendo que o outro lado eu vou calcular. Beleza? Então, o lado oposto, ó, esse valor aqui, ó, esse valor, o primeiro valor que dá a fórmula da lei do seno, ele é o valor oposto ao ângulo que eu tenho, ao ângulo que eu tenho. Então, toda vez, pela lei dos cossenos, esse primeiro valor aqui é sempre o lado oposto ao ângulo que está aqui, ó, ao ângulo. Então, o lado oposto ao ângulo de 60 graus, ao ângulo que eu tenho, é x ao quadrado. É igual à soma dos outros dois lados também ao quadrado, 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos duas vezes os outros dois lados, 3 e 6, vezes cosseno de 60 graus, que é o ângulo oposto ao x ao quadrado, que é o x, que é o valor que eu estou procurando. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é 9, mais 6 ao quadrado é 36, menos 2 vezes 3 vezes 6 é 36, vezes o cosseno de 60 graus, que é 1 sobre 2. Galerinha, muita gente se confunde aqui, ó. Vou pegar esse 36 e subtrair com esse 36, vai dar 0. Não faça isso porque está errado, tá? Sempre você faz a multiplicação primeiro, para depois você vir para cá, tá bem? Multiplica aqui primeiro. 36 vezes 1 dá 36. 36 dividido por 2 vai dar 18, ó. Menos 18. Então, x ao quadrado vai ser igual a 9 mais 36 menos 18. Se eu pegar 9 mais 36 e subtrair com menos 18, vai me dar o valor de 27. Eu quero achar quem que é x, não x ao quadrado. Então, para tirar esse quadrado daqui, eu passo em forma de raiz. Raiz, então, vai dar de 27. Posso deixar que sim, professor? Pode deixar sim. Ou, se não, você pode racionalizar o 27 e você vai chegar... Racionalizar não, desculpa. Fatorar o 27. E aí, vocês podem chegar a esse valor aqui, 3 raiz de 3. Ok? Então, a lei dos cossenos é isso. Só não pode confundir aqui, ó. Primeiro, sempre a multiplicação. Depois, você vem para a soma ou para a subtração. Não subtrai aqui no logo de início, tá? Deixa para fazer isso lá no final. Multiplica sempre o valor primeiro. E o número 5, ele fala que o triângulo T, né? Triângulo T em lados 4, 5 e 6, o cosseno do maior ângulo de T é... Então, ó, eu quero saber o cosseno do maior ângulo. Então, o cosseno do maior ângulo é o cosseno de x. Então, eu quero calcular esse cosseno aqui, ó, tá? Esse cosseno de x. Então, nós temos quem que é o ângulo, o lado oposto a este ângulo? É 6. Então, eu vou colocar o 6 primeiro aqui, ó. 6 ao quadrado. É igual aos outros dois lados, 4 e 5 também elevado ao quadrado, menos 2 vezes. Esse menos 2 aqui, ó, é da fórmula. Os que estão elevados ao quadrado também é da fórmula, tá? Menos 2 vezes os outros dois lados, 4 e 5, vezes o cosseno do ângulo x, que é o cosseno de x, que é isso que eu vou procurar, tá? Esse menos 2, vão perguntar, de onde você tirou esse menos 2? Menos 2 é da fórmula, tá? 6 ao quadrado é 36, é igual a 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, 2 vezes 4 vezes 5 dá 40, então dá menos 40 vezes cosseno de x. Cosseno de x conserva ainda, porque é o valor que eu quero procurar. 36, ó, 16 mais 25 é igual a 41 positivo. Vou colocar esse... Ó, pessoal, olha aqui. 41 não subtraia com o menos 40, que vai estar errado, porque o 40 ele está multiplicando o cosseno de x.
41 está positivo, eu vou jogar ele lá para o primeiro membro. Menos 41. Vai ficar menos 5 igual a menos 40 cosseno de x. Aqui eu vou multiplicar por menos 1 para tirar, para colocar tudo positivo. O 40 está multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ficar 5 dividido por 40, vai me dar 1 sobre 8, resposta à letra E. Beleza? Questão 6. Qual é o valor de x? Então vamos lá ver qual é o valor de x. 120 é igual... Bom, ele só deu dois ângulos, correto? O valor de x, o lado 100, né? O lado 100 aqui, ó, o ângulo oposto a ele eu não tenho. Então, esse ângulo oposto eu vou começar a calcular. 120 mais 30 é igual a 150. Para chegar no 180, então está faltando 30 graus. Então, aqui é 30 graus, porque a soma desses três números, desses três ângulos, tem que dar 180 graus. Então, eu vou pegar x dividido pelo ângulo oposto, seno de 120, é igual a 100 dividido pelo seu ângulo oposto, que é 30 graus. Então, x é igual, ó, seno de 120. Ah, professor, mas você não passou na atividade. Quem que é o seno de 120? O seno de 120, pessoal, é igualzinho ao seno de 60 graus. Isso nós vamos ver mais para frente que no ciclo trigonométrico nós temos que o seno de 120 ele vai estar igual ao seno de 60, na mesma posição. Então, ele vai ter o mesmo valor, que vai dar raiz de 3 sobre 2. Ok? Os dois aí embaixo aqui são iguais, eu posso cortar, e aí multiplica o cruzado, x vezes 1 dá x, e 100 vezes raiz de 3 é 100 raiz de 3. Questão 7. Na instalação da lâmpada deixa eu ler aqui para vocês, das lâmpadas de uma praça de alimentação, a equipe necessitou calcular corretamente a distância entre duas delas, colocadas nos vértices B e C do triângulo, segundo a figura. Assim, a distância D, então eu quero calcular essa distância D. E aí ele deu os valores. O ângulo no ponto A é 120, o ângulo no ponto B é 15, e ele não deu C, ele só deu a medida de A até B, que é 40. Então, D, quem que é essa distância aqui, ó? Então, eu vou utilizar a lei do seno, D dividido pelo seno de 120 graus. É igual a 40, quem que é o ângulo oposto? É o ângulo C. Só que eu tenho? Não, eu não tenho. Mas tem como calcular, né? Somando esses dois aqui, 120 mais 15 dá 135. Para chegar no 180, falta 45 graus. Lembrando que, somando esse, mais esse, mais esse, tem que dar 180 graus. Como eu só tenho 135, para chegar no 180, ou 135 menos 180, sobra 45 graus. Então, 40 dividido pelo seno de 45. Nós já vimos que seno de 120 é igual a seno de 60, né? Então, D igual a raiz de 3 sobre 2, igual a 40 dividido por raiz de 2 sobre 2. Corta os dois de baixo, porque são denominadores iguais. Vou multiplicar cruzado. D raiz de 2 é igual a 40 raiz de 3. Então, D é igual a 40 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Porque o raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo. Pode ficar raiz de 2 embaixo? Não, não pode. Multiplica pela mesma raiz embaixo e em cima. Que é igual, então, como eu tenho duas raízes aqui, eu posso multiplicar. Conserva a raiz e multiplica o que está dentro. 2 vezes 3 dá 6. E aqui também é a mesma coisa. 2 vezes 2 dá 4. Raiz de 4 vai ser 2. Então, 40 raiz de 6 dividido por 2. 40 dá para dividir por 2? Dá, que dá 20 raiz de 6. Então, essa aqui é a minha resposta. Questão 8. Dois pontos AB estão nas margens opostas do rio e C, um ponto de mesma margem de A, localizado a 276 metros de distância de A. Os ângulos conhecidos são CAB é 90, então aqui eu tenho 90 graus, e de ACB é 30, né? Então eu tenho aqui, ó, meu ângulo 30 graus. Qual que é a distância de A até B? X, né? Então ele disse que de A até C mede 276 metros e ele quer calcular a distância de A até B.
sabendo que aqui é 90 graus, aqui é 30 graus e aqui é 60 graus. Por que aqui é 60? Porque 90 mais 30 é 120. Para chegar no 160, falta 60 graus. Então, a gente vai utilizar a lei dos sênodos, né? O lado oposto, 276, é dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que é 60 graus. Igual a x, que eu estou procurando. Quem que é o ângulo oposto a x? 30 graus. Ok? Então, x dividido por seno de 30. Quem que é seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é 1 sobre 2. Corta embaixo os denominadores e multiplica cruzado. X vezes raiz de 3, x raiz de 3, igual a 276 vezes 1, 276. E aí nós temos que raiz de 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Posso ficar com raiz embaixo? Não, não posso, né? Então, multiplica pela mesma raiz embaixo e em cima, igual que está aqui. X é igual a 276, raiz de 3 dividido por 3. Dá para dividir 276 por 3? Dá. Dá 92 raiz de 3. Então, essas foram as minhas respostas. Questão é a resposta letra C. Espero que vocês tenham visto. Façam a correção. Manda lá no Class a atividade que eu vou estar corrigindo caso você ainda não tenha feito. Beleza? Certinho? Se você errou, corrija no seu caderno e manda lá pra mim. Ok? Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.